Oi pessoal, eu sou a Juliana e hoje é dia de responder tag metas literárias. Eu adoro responder tag, eu espero que vocês gostem também. O criador dessa tag metas literárias é o Paulo Hatz, do Livraria em Casa, e essa tag consiste em responder alguns tópicos aqui sobre expectativas, intenções, desafios de leitura para o ano que está começando. Então tem tudo a ver com essa época aqui do começo do ano. Vamos lá então? Vamos começar? Primeiro tópico então, quantos livros você pretende ler? O ano passado eu li 51 livros e eu fiquei muito satisfeita com esse número, lembrando aqui que eu sou criadora de conteúdo literário, então sim, eu preciso ler, obviamente, mas é praticamente um livro por semana, porque o ano tem 52 semanas e eu li 51 livros, sendo que muitos deles foram calhamaços, então eu acho que 50 livros por ano tá de bom tamanho. Segundo tópico, uma continuação que você quer ler. E na verdade, no momento, não tem nenhuma continuação que eu pretendo ler. Eu pretendo ler, sim, a continuação, a segunda parte do Tempo e o Vento, mas eu não li nem o primeiro ainda, que é o Continente, eu não li nem a primeira parte, então, na verdade, não tem nenhum livro ainda para eu ler sua continuação. Terceiro tópico, um autor que você quer ler pela primeira vez e qual livro? Tem vários autores que eu quero ler, sabe? Mas eu separei 2 grandes autores aqui que eu quero conhecer. O primeiro deles é o Gogol. Eu separei aqui O Capote e Outras Histórias. A obra de Gogol é um marco na literatura russa. Esses contos aqui, eles são do século XIX e Gogol tem um papel histórico muito importante aqui na literatura da Rússia, então eu pretendo ler O Capote e Outras Histórias. Essa aqui é uma edição da editora 34 e tem a tradução de Paulo Bezerra. Outro grande autor que eu quero conhecer esse ano também é o Cormac McCarthy, e eu escolhi aqui A Estrada, mas eu quero ler também dele Meridiano de Sangue e Onde os Velhos Não Têm Vez. Mas para conhecer a escrita desse autor, então eu pretendo começar aqui por A Estrada. Mais um tópico. Um autor que você gosta muito e pretende ler mais coisas dele. E qual livro? O que vocês acham, hein? Bom, eu pretendo ler mais livros do Ivan Turgenev. Na verdade, o ano passado eu queria ter lido muito mais dele, mas eu parei por um motivo. Eu não acho bacana eu ler só um autor aqui e trazer para vocês apenas um autor. Então, por esse motivo, eu parei de ler o ano passado, mas esse ano vem mais obras aí de Ivan Turgenev, que é um autor que eu admiro bastante, que eu gosto bastante, eu admiro, tem meu apreço. Algumas das obras que eu pretendo ler dele, Ásia. Eu ganhei esse livro aqui de uma inscrita, a Tati. Muito obrigada, Tati. E também Clara Millet, também ganhei de uma inscrita. Esse aqui foi da Cris Ribeiro. Obrigada, Cris. Tem outras obras aqui dele para ler também, Memórias de um Caçador. E esse ano aí eu vou ler mais, então, Ivan Turgenev. Agora, um autor contemporâneo que eu gosto bastante, só que assim, eu leio um livro só por ano dele, tá? Não sei porquê, mas pra mim tem que ser um livro só. Sempre que eu termino um livro, fica aquela sensação gostosa. Eu sempre me emociono também. É aquele tipo de livro que eu dou risada e eu me emociono também. Então eu gosto bastante, mas é uma leitura por ano, tá? Em 2022 eu li Gente Ansiosa. Eu tô falando de Frederick Backman. E o ano passado eu li Um Homem Chamado Wolf. Eu amei essas 2 leituras. Eu não sei dizer qual que eu gostei mais. Eu gostei de ambas, tá? E esse ano, então, eu pretendo ler mais um livro de Frederick Backman. Então eu vou comprar. Eu tô em dúvida aqui entre 2 títulos. Um deles é Brit Mary Esteve Aqui. O outro é Minha Avó Pede Desculpas. Então, um desses 2 livros eu vou ler ainda esse ano. E eu vou com aquela sensação gostosa, sabe? Eu já sei o que esperar desse autor. Eu gosto muito de como eu me sinto, né, durante a leitura e também quando eu finalizo a leitura, é uma sensação muito boa que fica, assim. Inclusive, eu assisti ao filme, que é O Pior Vizinho do Mundo, com Tom Hanks. É uma adaptação dessa obra. Eu gostei. E aí me falaram, não, você precisa assistir o sueco.
indicou a versão sueca e realmente eu assisti, eu gostei mais mesmo da versão sueca, mas nada supera, nada chega perto do livro, né, gente? O livro faz a gente sentir aqui as coisas mais intensamente, abre muito mais aqui um panorama de emoções, sentimentos e reflexões. Eu gosto bastante. Uma autora agora, contemporânea, essa é a minha autora favorita. E eu percebi que o ano passado eu não li nada dela, como assim? Pois é, Helena Ferrante. Eu pretendo ler mais obras de Helena Ferrante, eu acho que esse ano aqui eu finalizo todas as obras, exceto uma aí que está esgotada, depois eu falo sobre isso. Mas esse ano aqui eu acho que eu vou ler todas as obras de Helena Ferrante. Ela traz questões à tona, questões íntimas, questões que são difíceis de serem discutidas, de serem digeridas, e ela tem um domínio de escrita. Eu admiro muito essa autora, é sensacional. Eu quero ler mais Helena Ferrante, sim. Tem outros autores aqui que eu percebi também que o ano passado eu não li e que eu vou ler esse ano, sim. Saramago, eu não li nada o ano passado. Milan Kundera, gente, eu preciso ler alguma coisa, pelo menos um livro do Milan Kundera esse ano. E também a Toni Morrison. Eu li a Amada, sensacional, um livro difícil, um livro necessário, é incrível. A escrita de Toni Morrison é de se admirar. Li também O Olho Mais Azul e pretendo ler mais pelo menos também uma obra de Toni Morrison esse ano. Mais um tópico. O que você vai se desafiar a fazer diferente em 2024? Eu quero me desafiar a ler gêneros diferentes, gêneros que me tirem da minha zona de conforto de leitura, sabe? Por exemplo, distopia. Faz muitos anos que eu não leio nenhuma distopia. A última distopia que eu li foi O Conto da Aia. Eu li no momento errado. Eu estava ali, a minha filha do meio, a Bia, ela era bem novinha, bem bebezinha mesmo, tinha poucos meses, e eu li O Conto da Aia. Eu estava retornando as minhas leituras, né? Retornando depois de um tempo sem ler. Eu estava retornando as minhas leituras, eu peguei O Conto da Aia, eu já tinha lido outro livro antes, mas aí eu quis me desafiar, eu peguei O Conto da Aia, mas assim, foi bastante pesado, eu acho que eu estava muito sensível, né? Essa época da maternidade é um momento muito sensível, onde a mãe fica muito sensível, então acho que eu adoro O Conto da Aia, tá? Mas acho que foi o momento errado. Eu não devia ter lido naquele momento, me impactou muito, mexeu muito com a minha cabeça. E depois disso, olha, a Bia já está com 6 anos e meio. E depois disso eu não li nenhuma distopia. E eu tenho distopia incríveis aqui para serem lidas, então eu preciso ler distopia também, vencer essa barreira aí que eu coloquei, sabe? Ficção científica também. Eu acho que o ano passado eu não li nenhuma ficção científica, não me lembro agora. Eu me lembro, assim, a última ficção científica que eu li foi, até deixei separado aqui, foi O Fim da Eternidade. Eu lembro que eu queria ler O Fim da Infância, mas eu não tinha ainda, e eu li O Fim da Eternidade, e foi sensacional, assim, bugou, bugou minha cabeça, foi muito bom, mas aí depois eu não li mais. Então, alguma ficção científica precisa aparecer aqui nas minhas leituras, tá? Eu preciso ler mais ficção científica também. E terror, né, gente? O ano passado eu li alguns livros de terror, me surpreenderam bastante, mas eu ainda continuo bastante medrosa. Mas é um gênero que me prende bastante, sabe? Eu confesso que é uma leitura bastante fluida, eu começo a querer saber o que está acontecendo, o que vai acontecer. E eu leio bem rápido, assim, livros de terror, mas o medo, né, me bloqueia bastante. Mas eu gostaria de ler mais livros de terror aqui, para trazer leituras diferentes aqui para vocês também. Agora, temas que me interessam muito, eu acho que eu li pouco ano passado. Livros que falam sobre maternidade, eu gosto muito, é um assunto complexo, maternidade. São várias questões, tem muitos tabus sobre a maternidade, as pessoas não gostam de falar sobre algumas questões, nem todo mundo aceita algumas questões. E tem alguns livraços aí para ler sobre maternidade, então eu quero ler esse ano livros sobre maternidade. Quero continuar lendo também alguns clássicos infanto-juvenis que eu adoro,
alguns clássicos. Inclusive, acabam me emocionando, alguns clássicos infanto-juvenis são tristes, né? A gente não espera, a gente acha que um clássico infanto-juvenil vai trazer só alegria, vai trazer só conforto, e não, trata questões aí bem bacanas. Geralmente, esses clássicos trazem, assim, questões também para refletir, sabe? Eu gosto muito dos clássicos infanto-juvenis. E de diferente, referente aqui ao canal, eu penso, às vezes, em trazer, sei lá, vídeos diferentes, né? Trazer formatos de vídeos diferentes aqui para vocês. É algo que eu preciso destravar em mim também aqui. Não sei o que eu poderia fazer de diferente. Às vezes eu penso em, sei lá, pegar um livro só e comentar com vocês, se aprofundar mais, falar sobre a leitura desse livro, o que trouxe, sobre o que fala, mas assim, eu sempre trago o vídeo com várias leituras. De repente não, de repente um livro só e a gente conversar mais sobre isso. Mas aí eu me preocupo na questão do spoiler. Só que assim, eu sinto vontade. Não todos os livros, tá? Confesso que não são todos os livros, mas alguns livros eu, sei lá, me vem uma coisa assim, vem várias ideias e eu penso, nossa, eu poderia falar sobre isso, sobre aquilo. O livro traz, né, esses insights, essas ideias, essas reflexões e eu tenho vontade e eu acabo não fazendo. Eu acho que de repente, eu não sei se vocês gostariam disso. E eu me preocupo também a questão do spoiler, né, porque se eu não dou spoiler aqui da leitura, né, do spoiler do livro, eu acabo limitando muito o que eu vou falar sobre o livro. Então, de repente, sei lá, eu aviso, né, no momento, não sei, o que vocês acham? Me digam, tá? Mas é algo assim que eu venho repensando bastante. Formatos de vídeos diferentes, conversas mais profundas, tudo isso referente à leitura, sabe? Tudo que a leitura nos traz. Então, não sei. Eu ainda tenho bastante receio, mas quem sabe aí, esse ano a gente começa aí com um formato diferente também. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, algum gênero diferente, algum livro em específico, fica à vontade, deixa a sugestão aqui, tá bom? E eu vou ver isso com bastante carinho. Mais um tópico agora, um calhamaço que pretende ler. E olha, eu já tenho bastante calhamaço aqui para ler esse ano. Olha aqui atrás, tá vendo? Esse aqui são os meus 12, tá faltando um, Judas não tá aqui, Judas o Obscuro não tá aqui, porque eu tô lendo, tá lá no quarto. Então vão ter 11 aqui. Aqui tem 11 livros dos meus 12 livros para 2024. Olha, a maioria são calhamaços, eu acho até que eu talvez tenha sido ousada demais. Eu espero conseguir ler todos eles. Mas são livros, assim, que eu quero muito ler. Para mim, a ideia, né, de 12 livros pro ano, para mim é um desafio mesmo. São livros, assim, que falo, eu quero ler, mas não pego para ler. Então eu coloco nessa lista e agora vai. Porque eu gosto de calhamaço, gosto bastante, mas eu não sei, de repente eu me empolguei demais aqui, coloquei muitos calhamaços para ler esse ano, então não tem como colocar mais nenhum calhamaço. Esse ano aqui eu já tô aqui comprometida aqui com esses calhamaços, essas são as minhas prioridades de leitura. Vou ler mais livros, obviamente, mas mais calhamaço? Não, só depois que eu terminar esses aqui. Mais um tópico, livros nacionais para ler. Então, outra questão também, eu quero ler mais livros nacionais, tem grandes títulos aqui para serem lidos, valorizar a nossa literatura, a nossa cultura. Eu separei alguns aqui para mostrar para vocês. Eu quero ler, eu tenho esse livro maravilhoso aqui, que é Os Contos de Lígia Fagundes Telles. Aqui tem várias coletâneas de contos, mas eu quero começar primeiro com Antes do Baile Verde. A Lígia Fagundes Telles foi uma grande autora. Eu li Ciranda de Pedra, é um romance. Vou ler As Meninas, é outro romance. E aqui são os contos. Então eu quero conhecer Lígia Fagundes Telles também como contista. Quero ler mais Clarice também. Aqui eu separei Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres também. Esse aqui é um livro curtinho, mas olha, deve ser intenso. Toda essa introspecção que a escrita da Clarice nos traz. Então, um livro ser curtinho não quer dizer que ele não vai ser intenso, vai ser uma leitura intensa. De Machado de Assis,
Tem dois grandes romances dele que eu não li e eu não sei qual dos dois que eu vou ler, ou se eu leio os dois, se eu consigo ler os dois esse ano. É o nome da minha mãe, Helena. Então, eu quero ler esse romance. E interessante é que Helena está ainda na fase de Machado, na fase romântica de Machado, né? Essa fase que é menos conhecida. Então, eu tô bastante curiosa, né, para ler Machado de Assis nessa fase ainda romântica. E já na fase realista, que é a sua fase mais conhecida, temos o Quincas Borba. Eu tenho aqui essa aqui é um box, né, que vem com 3 volumes com todos os romances e contos consagrados de Machado de Assis. Então aqui eu tenho Helena e aqui eu tenho Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Então eu quero muito ler Quincas Borba. Eu tô bastante curiosa. É uma obra que não é tão falada assim aqui na nossa literatura, não tão falada assim comparada com Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. E eu quero muito ler. E uma autora contemporânea também. A dela eu já li Véspera e To The Hill, vocês já devem saber de que eu tô falando, Carla Madeira. E eu quero ler esse daqui, que é A Natureza da Mordida. Não sei muito sobre, e eu gosto, né, de entrar na leitura assim, sem saber muito sobre o que se trata. Esse livro aqui vai abordar a amizade de 2 mulheres, uma mais jovem e uma mais velha. E eu imagino, né, o que virá das conversas dessas 2 mulheres, das vivências, das trocas de experiências. O pouco que eu sei já me interessa bastante, então eu vou ler esse ano aqui A Natureza da Mordida. Mais um tópico. Um livro que pretende reler. Tenho muitos livros que eu pretendo reler, mas eu gostaria, primeiro, assim, de reler livros que eu li quando eu era muito jovem. Eu lembro, um dos primeiros livros que eu li, eu ainda estava no fundamental, e a minha irmã já estava no ensino médio, então, assim, como ela tinha que ler alguns livros que eram obrigatórios para ela, e ela não gostava, eu aproveitei essa fase e eu lia também, então teve vários livros aí, inclusive literatura nacional, a maioria literatura nacional que eu li nessa época. E eu lembro muito pouco, muito pouco. Um deles é Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Eu lembro que eu fiquei muito impactada. Eu não imaginava, né, que existia esse tipo de realidade aqui no nosso país. Eu não tinha contato. Na época não tinha nem internet, né? Naquela época não tinha internet. A informação vinha da TV e dos jornais. E eu lembro que eu fiquei muito impactada com essa leitura aqui. Eu fico imaginando como seria hoje, né? Eu já na minha idade, relendo Vidas Secas, então eu vou fazer essa releitura aqui ainda esse ano, mas a verdade é que eu lembro assim só de alguns pontos da história, todas essas histórias que eu li quando muito jovem, eu lembro só de alguns pontos, e eu acho então que essa releitura vai ser bem diferente. Por isso que eu acho bacana a gente ler, reler clássicos depois de mais velha, depois de uma certa maturidade, né? A gente consegue captar mais questões, né, da leitura. Outro também, queridinho, naquela época que eu li, eu já amei. Então, nossa, eu imagino que agora vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Mas ao mesmo tempo eu penso, será que vai ser mesmo? Porque eu tenho tanta expectativa, e quando a gente coloca muita expectativa, acaba não sendo tão legal assim. Então, preciso ler, né, para ontem, reler para ontem, Dom Casmurro, de Machado de Assis. Entre Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu gostei na época, eu gostei mais de Memórias Póstumas. Mas eu quero ler primeiro Dom Casmurro, não sei porquê, para depois reler Memórias Póstumas. Então, 2 releituras aí, mas eu tenho várias outras releituras para fazer, de leituras mais recentes, depois que eu já era adulta, mas essas da minha infância e da minha adolescência despertam muita curiosidade, porque agora tem um pouquinho mais de carga aqui, literária, então eu imagino assim que vai ser bem bacana. Mais um tópico. Um livro hypado que você finalmente pretende ler. Eu não sou muito também de ficar seguindo hype. Eu era, gente, eu confesso. Eu era de ficar seguindo hype, sim, de ficar vendo que
era mais vendido, o que era mais comentado. Consumia muito do que era lançamento até alguns anos atrás, depois que eu fui tendo um apreço maior pelos clássicos, entendendo, né, o valor, entendendo o que eles têm para trazer. Foi uma mudança assim gradual, lenta. Hoje que eu dou mais valor, né? Cada vez mais eu valorizo a leitura dos clássicos, mas eu já li muito livro hypado. Confesso que eu ainda leio, tá? Ainda leio um ou outro, mas não é tanto assim. Mas que enrolação para responder. Um livro que eu vi que foi bastante hypado o ano passado, por causa de uma banda de K-pop, algum integrante da banda de K-pop que indicou, e aí todo mundo quis ler, bombou. E não é por isso também que eu me interessei por essa leitura, mas assim, os comentários, eu vi alguns comentários de produtores de conteúdo que eu sigo, que eu confio no gosto, que batem com o meu gosto. E aí eu me interessei, eu não li, mas me interessou bastante. É esse aqui, Amêndoas, é um livro coreano de Won Pin-sun. E me interessou aqui porque a história é de um menino que tem uma condição neurológica que ele não consegue sentir as emoções, então ele vai passar por várias situações aqui com esse olhar diferente. Eu comecei inclusive a ler esse livro aqui, mas eu achei pesado as primeiras páginas, eu acabei parando. Mas assim, já vi pessoas comentarem super bem sobre esse livro aqui e quem sabe eu leio aí. Acho que é o único hypado aí que eu tenho, que eu pretendo ler no momento. Mais um tópico. Um livro clássico que você quer ler. Eu tenho vários livros clássicos para ler, né? Minha lista aí de clássicos só aumenta. Mas tem um aqui que eu não coloquei na minha lista de 12 livros e eu quero muito ler. Eu ganhei, inclusive, esse livro aqui de páginas de Euterpe, que é Agnes Grey, de Anne Brontë. Eu sou apaixonada, né, por esse universo das irmãs Brontë, e A Inquilina, de Waldfall Hall, foi a minha melhor leitura até agora de todos os livros das irmãs. Então, tem esse aqui também, é a mesma escritora, então, da Inquilina. Foi publicado em 1850 e esse livro, ele tem muito da história de vida da própria autora, da própria Anne Brontë. Isso a Charlotte Brontë, sua irmã, disse, porque a Anne Brontë, ela viveu, ela trabalhou alguns anos como governanta. Então, esse livro, ele retrata aqui experiências que a própria Anne Brontë vivenciou. E eu acho essa capa aqui tão linda. Páginas de Euterpe. Obrigada. Eu pretendo ler todos os livros das irmãs Brontë e depois também as biografias. Tem algumas biografias disponíveis aí das irmãs Brontë e eu pretendo ler também. Mais um tópico. O lançamento que você está mais ansioso. Eu dei uma pesquisada, gente, porque eu tô totalmente por fora de lançamento. Tenho vários livros aqui na minha biblioteca para serem lidos. Então, para responder essa pergunta, eu vou responder assim, que eu gostaria que os lançamentos que eu gostaria que acontecessem, né? E não tem, são edições que estão assim super esgotadas. Você encontra edições desses livros aqui, só que por preços exorbitantes. Eu vou dizer, então, alguns livros aqui que eu gostaria que as editoras relançassem, fizessem uma nova impressão, uma nova edição, que hoje em dia só se encontra essas edições em sebo e com um precinho bem salgado. Um dos livros que eu tô procurando já há bastante tempo. Na Amazon tem edições assim usadas e estão bem caras. É Servidão Humana. Ele é um clássico de 1915. Pretendo ler e eu não tô conseguindo. Eu vou comprar agora uma edição que eu encontrei no sebo, é uma edição de 1971 e eu espero que essa edição esteja em boas condições aqui, que eu consiga ler. Eu tentei comprar em inglês também, não consegui, os preços estão assim muito altos, muito fora assim do que deveria. Eu acho que as editoras poderiam olhar com carinho aí para Servidão Humana, que é um grande título aí da literatura. Eu sei que tem muita gente querendo ler também. Outro livro é Confissões de um Burguês. Esse aqui também eu já tentei comprar, não consegui. Tá muito alto. As edições assim de sebo, eles estão pedindo assim um valor exorbitante. E é de Sandor Márai. É o mesmo autor das Brasas, que é um livraço. E esse autor, ele tem uma escrita assim realmente impressionante. Você vê aqui o domínio de escrita. As Brasas nem é considerada sua obra-prima. Sua obra-prima, para
para muitos críticos, é Confissões de um Burguês e está esgotado, né? Tem essa edição da Companhia das Letras, mas ela já não sai mais há bastante tempo, está fora de catálogo. As edições que você encontra por aí estão num valor aí muito, muito, muito salgado. Uma pena. Nossa, eu queria muito ler Confissões de um Burguês. E outro livro, esse aqui não é um clássico, não. Esse aqui é um livro contemporâneo da minha autora favorita contemporânea, Helena Ferrante, que é o Frantumaglia. Esse livro, olha, ele tem mais de 400 páginas. Ele traz aqui cartas, entrevistas, trechos inéditos que oferecem visão única de uma das maiores escritoras da atualidade. Então, assim, é um livro que me interessa muito. Tem a versão no Kindle, tem a versão digital, mas eu não quero a edição digital, porque esse é aquele tipo de livro que eu quero marcar, eu quero anotar, eu quero colocar pensamentos, escrever ali pensamentos. Então, a leitura digital, a leitura no Kindle, eu sei que dá para fazer as notas, tá, gente, no Kindle, mas não funciona da mesma maneira para mim. Até para depois vai ser um livro que eu vou querer pegar e rever algumas questões ali. Eu faço esse tipo de leitura, né, leitura ativa. Então, a versão digital eu posso até comprar, mas assim, eu quero mesmo uma versão física, porque eu gosto, eu preciso folhear, eu preciso voltar depois a alguns temas e marcar o que eu acho importante. O Kindle, ele não proporciona isso pra mim. Eu sou chatinha, gente, eu sou do papel e da caneta, olha aqui. Eu gosto de escrever e faz todo sentido para mim, para depois revisitar a história, revisitar o livro, visualizar facilmente ali o que foi mais marcante para mim durante essa leitura. É claro, né? Muitas coisas vão ser esquecidas, mas fica de fácil acesso ali para eu relembrar, para eu entender o que foi de tão marcante, o que foi de importante naquela leitura. Então eu queria muito uma versão dessa de Frantumaglia. Quem sabe? Helena Ferrante é uma das principais autoras contemporâneas, então vale uma nova edição desse livro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo grande e tchau, tchau.